O que é o lúpus? O lúpus ele é uma doença inflamatória autoimune em que o sistema de defesa, o sistema imunológico do paciente começa a produzir anticorpos patológicos, anticorpos que vão atacar estruturas que são normais, como a pele, os órgãos como rins, cérebro, pulmão, coração. Pode ter várias manifestações e muda muito de paciente para paciente. Tem paciente que só tem lesão de pele, tem paciente que pode ter mais lesões em órgãos. É uma doença que acomete tanto homens e mulheres, mas principalmente mulheres na faixa etária entre os 20 e 45 anos de idade. É claro que a gente encontra em crianças, idosos, mas essa faixa etária é a predileção da doença. E principalmente nos pacientes afrodescendentes a gente consegue ver um maior risco. Quais são os sintomas do lúpus? O lúpus é uma doença que varia muito de uma pessoa para outra. A gente divide basicamente a doença em lúpus só cutâneo, quando o paciente só tem manifestações na pele. A principal manifestação é o rash malar, que é a asa de borboleta, que é uma vermelhidão na região das maçãs do rosto e no dorso do nariz, e que piora com a exposição ao sol. Mas também tem paciente que, além de ter essas lesões cutâneas, pode ter manifestações sistêmicas, que é o acometimento dos órgãos, que aí vai desde o sistema nervoso central, com alterações de comportamento, depressão, convulsões, pode pegar os nervos periféricos. É uma doença que pode pegar o coração e o pulmão, inflamando principalmente as membranas que recobrem esses órgãos, dando dor torácica, dor para respirar, palpitação, falta de ar. Um órgão também que pode ser acometido é o rim. Até 50% dos pacientes podem ter uma lesão renal, que varia desde manifestações discretas em exames de urina e de sangue, até manifestações mais graves. Tem paciente que, se não for tratado no tempo certo e com as medicações certas, podem evoluir para perda de função renal, indo para diálise ou até transplante renal. O lúpus também pode ter manifestações articulares, com inchaço e dor importante nas articulações das mãos, punhos, pés, joelhos. Ele pode ter outras manifestações cutâneas também, como as vasculites, que são inflamações dos vasos que pegam principalmente as extremidades das mãos, dos pés, pernas, que são muito dolorosos. O lúpus também pode dar alteração hematológica, com anemia, queda dos glóbulos brancos, queda das plaquetas. O paciente pode ter até manifestações hemorrágicas. O que pode causar o lúpus? O lúpus ele é causado por uma somatória de fatores. A gente sabe que existem os fatores genéticos, então muitas vezes a pessoa tem uma predisposição, uma história na família de alguma doença autoimune. Fatores hormonais, tanto que é mais comum em mulheres. Fatores ambientais também, então desde a exposição na infância a algum tipo de micro-organismo, vírus que a pessoa pega na infância que pode estimular o sistema imunológico, exposição à luz solar, exposição a cigarro, então é uma somatória de fatores que acaba levando então ao surgimento da doença. Como diagnosticar o lúpus? O diagnóstico do lúpus ele é feito baseado tanto em alterações que a gente encontra nos exames complementares, mas também pelas manifestações clínicas. Por isso a importância de um médico, principalmente o reumatologista, avaliar esses pacientes, porque não existe nenhum exame específico para o lúpus. O principal exame que a gente acaba usando, que é o FAM, é um exame que pode dar alterado em outras doenças, até infecções, doenças de tireoide. Então, daí a importância da combinação dos critérios, tanto clínicos como dos exames que a gente acaba solicitando. Existem outros exames que a gente acaba pedindo, até de urina, de sangue, que é até para ver, tanto fazer o diagnóstico, como também para ver se a doença está em atividade ou não. Como é feito o tratamento do lúpus? O tratamento do lúpus tem mudado muito com o passar dos anos. A gente usa medicamentos como corticoide, imunossupressores como a azatioprina, outros medicamentos como a hidroxicloroquina, mas o mais importante é que cada tratamento depende muito de cada paciente, da doença em cada paciente. Daí a importância até de sempre estar acompanhando com o reumatologista, até porque tem surgido novos medicamentos e quando o paciente está em acompanhamento com o médico, fica mais fácil ele ter acesso a essas novas tecnologias. Então tem mudado muito, a medicina está avançando muito, principalmente no tratamento para as doenças inflamatórias. Existem fatores de risco para o lúpus?
Os fatores de risco mais associados ao surgimento de lúpus são a parte hereditária, quando o paciente tem uma genética. A parte ambiental aí entra a exposição ao sol, exposição a substâncias como cigarro, a parte hormonal, então, tanto que é uma doença mais comum em mulheres, e outros fatores que são até indiretos. Então, as obesidade, sedentarismo, ingesta de álcool, acaba funcionando como fatores indiretos num paciente que já tem uma predisposição. Como prevenir o lúpus? A prevenção do lúpus se baseia principalmente nos hábitos saudáveis. Então, se o paciente já tem uma história na família, já tem uma genética para a doença, o que a gente pode incentivar são os hábitos saudáveis. Evitar a obesidade, prática de exercício físico, evitar o cigarro, evitar a bebida alcoólica, tudo isso acaba influenciando, ajudando o sistema imunológico a se manter mais saudável e evitando as doenças autoimunes. O lúpus tem cura? O lúpus é uma doença que não tem cura, ele é uma doença crônica, existem períodos de remissão e reativação. Então, tem aqueles pacientes que começam com todos os sintomas e com tratamento a gente consegue um bom controle da doença, mas geralmente a gente precisa sempre estar acompanhando os pacientes. O intervalo desse acompanhamento varia muito de paciente para paciente, é o médico que acaba determinando, e sempre com os exames complementares quando necessários.